Bom dia a todos, feliz ano novo e a paz de Cristo, aleluia. Antes de passar ao ministério da palavra, eu só queria fazer algo que desde o ano passado eu não faço, dizer que a gente tem uns livros ali à disposição no final do culto. Já foi anunciado aqui antes, mas talvez você esteja de passagem hoje. Kelly, minha esposa, tem um dom de Deus particular para lidar com criança. Eu digo que não é nem só um ministério. E algo que sempre me encantou, antes mesmo de falar do ministério dela com crianças de uma forma geral, foi ver a forma como ela sempre foi uma contadora de histórias para os nossos filhos, né? Usando essa ferramenta para educá-los. E agora, com a chegada dos netos, ela intensificou isso como nunca, né? E, de alguma forma, entendeu também que seria um bom momento para descarregar muito daquilo que Deus tem dado. Então, ela tem escrito e ilustrado alguns livros, já é o segundo de uma série de 10 que saiu, e nós temos o segundo aqui à disposição, né, que intitulado Me Perdoa, né? Então, uma ferramenta útil, porque os pais, além de falar, tem um elemento didático a mais, que são as ilustrações, a capacidade de contar a história já numa linguagem dirigida. Para que idade você recomenda, professora Kelly? De 2 a 100 anos. Ok, de 2 a 6 anos. Estava brincando. Ela está dizendo que é em caixa alta, bom para leitura. E, enfim, tem sido uma ferramenta. E estamos falando também de uma área da vida espiritual e social deles importantíssima, só para compartilhar. De vez em quando a gente tem anunciado alguns dos materiais que temos aqui também no inglês, né? E temos um título novo, que é o livro Maturidade, né? Como alguns dos filhos daqueles que já migraram para cá vão crescendo, alfabetizados no inglês, a fala e a leitura acaba sendo melhor. Mesmo nas igrejas de brasileiros, nos pedem muito esses materiais, como também, às vezes, para que vocês possam presentear aqueles que não falam português. Então, além do livro do jejum, de outros que divulgamos, nós recebemos agora uma quantidade desse livro, o Maturidade, dessa vez na versão em inglês. E desde da metade do ano passado, eu comentei aqui várias vezes, já divulgamos o livro Voz de Muitas Águas, quando a palavra de Deus fala mais alto, mas eu creio que essa já é a quarta vinda minha. Nas primeiras 3, eu senti direção de Deus de tocar outros assuntos. Mas eu fiz uma promessa no ano passado, e vou cumprir logo no início desse, que assim que Deus me desse um sinal verde, eu queria compartilhar esse assunto. Eu preguei essa mensagem há 30 anos atrás. Eu escrevi esse livro há 20 anos atrás. Mas até 2025, eu nunca tinha sentido uma ênfase da parte de Deus, né, de dar realmente importância, de dedicar tempo comunicando essas verdades, como eu passei a sentir desde o ano passado. Então, a ideia de falar isso hoje não é divulgar o livro. Os da casa, a maioria talvez tenham. Mas quem sabe convencer você a ler o material que você já levou, né? Aqueles que não têm, né, eu espero convencê-lo as duas coisas, tanto a levar como, né, também a ler. A nossa missão principal é fazê-los ler. Eu sempre falo aqui, toda vez, não canso de repetir, né, a gente não tem ganho pessoal com a venda dos livros. Isso tudo é reinvestido no próprio ministério, né? Então, se você pode pagar o valor sugerido dos livros lá, lembre que isso se transforma em oferta. Se você não pode, a gente pede que você não deixe de levar por falta de condições, né? A gente só ensina a memorizar uma senha de acesso mais facilitado. Você tem que chegar lá e dizer para quem estiver vendendo os livros, diante de Deus, eu não posso pagar esse valor que está aí, né? Eles vão acreditar em você. Não precisa explicar. O brasileiro gosta de explicar o que aconteceu, o porquê. Não precisa, né? Se você falar isso, eles só vão te fazer uma pergunta: quanto é que você pode? Né? Porque talvez não possa dar o 100% do valor, pode dar 50%, pode dar 10%, né? Nem que for uma moedinha de um quarto, nós vamos tentar tirar alguma coisa de você. Mas se você realmente não puder nunca, jamais a gente te dá o livro e dá hora por você para a coisa melhorar. Tá bom? Então, no final, o material vai estar lá. Eu não quero ficar limitado ao lado da mesa assinando, porque às vezes a gente não consegue
conversar, atender, cumprimentar outros, mas também não quero que aqueles que desejam sair com uma dedicatória deixem de fazer. Então, mesmo estando lá, né, eu vou dar um jeito de ficar sem pressa aqui o tempo que for necessário para atender alguém que queira que a gente também possa escrever nos livros. Dito isso, eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor, no livro do Apocalipse, no capítulo 1. Eu quero ler com vocês do versículo 12 até o 18. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada, mas qualquer que for a sua versão, você pode me acompanhar. Apocalipse, capítulo 1, de 12 a 18. Esse texto vai ser tanto o nosso ponto de partida, como vai dar o tom da nossa reflexão aqui. O texto diz assim: voltei-me para ver quem falava comigo, e ao me voltar vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros um semelhante a um filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. A cabeça e os cabelos dele eram brancos como alva lã, como neve. Os olhos eram como chama de fogo. Os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz era como o som de muitas águas. Se puder, repita comigo. A voz era como o som de muitas águas. Na mão direita ele tinha 7 estrelas, e da sua boca saiu uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Ao vê-lo, caía aos seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Pai, nós oramos pedindo graça, favor do alto e ação poderosa do Teu Espírito, o Espírito da verdade. Nós oramos que o Senhor nos conduza num lugar de compreensão, não meramente racional, mas, acima de tudo, que possamos acessar o entendimento espiritual. Nós oramos por aplicação individual, personalizada, que só o Teu Espírito pode produzir dentro de cada um de nós. Nós oramos que a Tua palavra cumpra o propósito pelo qual tem sido liberada nessa manhã, e desde já, pela certeza de que o Senhor ouve o nosso clamor, Te damos glória, Te damos honra e Te damos louvor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, esse relato do apóstolo João é muito significativo dentro de uma perspectiva que eu quero abordar aqui, que diz respeito, né, à divindade de nosso Senhor Jesus. Cristo se fez homem e, como tal, foi 100% homem, né? E nos dias do seu ministério, Jesus não usou, né, recursos ou atributos da divindade que ele nunca deixou de possuir. Mas, né, a carta de Paulo aos Filipenses diz que ele esvaziou-se de si mesmo. Em essência e identidade não deixou de ser Deus, mas recusou agir como tal nos dias do seu ministério terreno. No entanto, depois da sua ressurreição, já glorificado, o apóstolo Paulo escreve aos Colossenses e diz que nele habita corporalmente a plenitude da divindade. Ele não deixa de ter um corpo agora, mas tudo aquilo do qual temporariamente ele abriu mão, a Bíblia diz, reside plenamente no seu corpo. João foi aquele que, além de compor os 12 discípulos, né, do Senhor Jesus, estava entre o grupo dos 3 mais achegados. Dos 3, era aquele que costumava reclinar, né, a sua cabeça no peito do Senhor Jesus. Mas dessa vez, quando João tem essa visão de Jesus, ele não contempla o Cristo ao lado do qual ele andou nas praias da Galileia ao longo do seu ministério. A Bíblia diz, eu caí, e esse é o relato do apóstolo, eu caí aos seus pés como morto. João descreve o Cristo glorificado. E ele não apenas vai apresentando essa manifestação de glória, mas ele acrescenta, pelo Espírito de Deus, uma frase que é atribuída ao longo das Escrituras somente a Deus, o Pai. A sua voz era como voz de muitas águas. No livro do profeta Ezequiel, no capítulo 1, no verso 24, quando Ezequiel descreve uma visão dos querubins, ele diz assim, quando eles andaram, ouviu o ruído das suas asas. Ele está falando do ruído das asas dos anjos. Mas ele diz assim, que era como o som de muitas águas, como a voz do Onipotente. Um som de tumulto, como o tropel de um exército. Então, ele faz menção do barulho das asas, como sendo de muitas águas, mas ele relaciona isso com a voz do Onipotente.
De novo, no livro de Ezequiel, capítulo 43, verso 2, a Escritura diz assim: eis que do lado leste vinha a glória do Deus de Israel. A sua voz era como o som de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. Já no livro do profeta Jeremias, no capítulo 51, no verso 16, a Escritura diz: quando ele faz soar sua voz, logo há tumulto. No original, essa palavra traduzida tumulto significa rugido. Há tumulto de águas no céu. Então nós temos não apenas aplicada a Cristo, né, sustentando a divindade de Cristo, a expressão voz de muitas águas, mas nós temos o uso de uma palavra que sempre foi atribuída à voz de Deus. Eu quero começar abordando aqui a ideia do significado dessa expressão. Qual é a intenção da Bíblia ao comparar a voz de Deus com a voz de muitas águas? Nós vimos que em cada uma das analogias, a questão que é destacada é o barulho, né? Aliás, o que foi traduzido aqui no Novo Testamento era como o som de muitas águas, né? É, na verdade, a repetição era como voz. Essa palavra significa voz, significa barulho. Então, a Bíblia está relacionando a voz de Deus com o barulho de muitas águas. Interessante, quando a gente fala do barulho de muitas águas, a primeira imagem que me vem à mente foi a minha primeira visita às Cataratas do Iguaçu, né, lá no estado do Paraná, no nosso Brasil. Eu tinha aquele anseio de conhecer, tinha uma vaga noção, né, por fotos e muito poucos vídeos, né? Naquela época a gente não tinha tanto vídeo, pelo menos não de qualidade e boa resolução para ser acessado na internet. Mas eu lembro que quando finalmente pude conhecer e desci do carro, uma pessoa disse: olha, eu tenho um acesso privilegiado pelo trabalho, então você vai entrar comigo, eu já vou te levar lá dentro do parque. Normalmente as pessoas têm que deixar o carro do lado de fora, acessar o parque depois. E ele falou: e nós já vamos descer perto. Quando ele falou perto, né, imaginei que o carro parou aqui, que está do outro lado da rua. E quando nós descemos, eu estou ouvindo aquele barulho, né? E eu falei: rapaz, realmente nós estamos perto. Ele falou: pastor, está perto em relação à entrada, mas nós ainda vamos andar um pouquinho. Eu falei: mas eu estou ouvindo o barulho. Ele falou: só vai aumentar. Né? Impressionante, quanto mais próximos a gente chegava. E a minha primeira visita, eu peguei, né, o rio na cheia, época de chuva, aquele barulho era muito forte, muito intenso, me chamou e muito atenção. Eu tive a oportunidade de estar 2 vezes em Niagara Falls, na divisa dos Estados Unidos com o Canadá, e também lá o barulho é muito impressionante. Mas quase sempre que a gente fala do barulho, a gente associa isso a quedas. Você pode pensar na chuva, né? Uma garoa quase não faz barulho, mas quanto mais forte, né, for a chuva, maior será o barulho dela. Agora, é interessante que essa expressão que relaciona a voz de Deus ao barulho que ela faz, ela precisa nos remeter a um entendimento específico. Porque Deus quer nos comunicar que a sua voz é ou pode ser barulhenta. Nós precisamos entender o aspecto prático disso. E eu quero que você abra comigo a sua Bíblia, por favor, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 19. Nós vamos primeiro ler o verso 20, e depois eu quero que a gente olhe o contexto dessa afirmação, porque aí a gente entende melhor o que é que está por trás dessa declaração. Mas em Atos 19, 20, nós lemos assim: a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Né? O que significa a palavra do Senhor crescer? Ela não aumenta em tamanho ou volume. Aliás, o livro do Apocalipse termina dizendo que qualquer que subtrair alguma coisa do livro estará sujeito à maldição, mas qualquer que acrescentar também. Nós entendemos que o cânon, a revelação da Escritura foi fechada, foi concluída, então ela não aumenta em volume de informação, ela não aumenta em tamanho. O que significa a palavra crescer? Né? Entende-se que isso fala do seu alcance, porque nós lemos que, a partir do que aconteceu em Éfeso, toda a Ásia ouviu a palavra de Deus. Então, ela está falando de expansão. Né? A NVI interpretou, em vez de traduzir essa frase, diz que a palavra de Deus muito se difundia. Ou seja, esse crescimento está falando do alcance de pessoas, geográfico. Mas o texto diz também que ela prevalecia poderosamente. O que significa prevalecer? Aqui nós não estamos falando de expansão geográfica ou do número de pessoas, mas nós estamos falando do efeito
que ela tinha na vida daqueles que eram alcançados pelo crescimento da palavra, pela proclamação do Evangelho. E se você olhar o contexto, você vê que o Evangelho foi pregado, né, com poder na cidade de Éfeso. Nós temos um grande avivamento. Os versos 11 e 12 diz: Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades surgiam das suas vítimas, os espíritos malignos se retiravam. Ah, pastor, é desse avivamento que a Bíblia está falando? Não. Esse avivamento é apresentado como pano de fundo para a história que vai ser contada agora. Como Paulo tinha esse impacto de curas, milagres, mas também um ministério de libertação, a partir do verso 13, a Bíblia fala de alguns judeus que eram exorcistas ambulantes e que tentaram expulsar um demônio, dizendo: ordeno que saiam pelo poder de Jesus a quem Paulo prega. Essa foi a fala deles para aquele endemoniado. E a Escritura diz que o espírito maligno respondeu: eu conheço Jesus e sei quem é Paulo. Eu acho interessante eles reconhecerem não só que sabiam exatamente que era Jesus, mas também quem era Paulo. Né? Mas ele pergunta: e vocês quem são? E a Bíblia diz, né, que o possuído do espírito maligno saltou sobre eles, os dominou, e a Bíblia diz que eles tomaram uma surra, um couro, né, e essa história se espalhou, né, a ponto do verso 17 dizer assim: esse fato chegou ao conhecimento de todos moradores de Éfeso, tanto judeus como gregos. Ou seja, a história produz um temor. O nome de Jesus faz diferença, mas não é na boca de qualquer um. São daqueles que se sujeitam a ele, são daqueles que de fato caminham com ele, são daqueles que de fato estão alinhados com a sua palavra. E o resultado é narrado a partir dessa história, versos 18 e 19. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado magia, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Calculado o valor dos livros, verificavam que chegava a 50 mil denários. Você tem ideia, o denário era o pagamento de um dia de trabalho de um trabalhador normal. Ou seja, trabalhavam em média 6 dias, descansavam o 7º, 6 denários por semana. Né? A média salarial era 300 denários em um ano. Agora, faça você a conta, 50 mil denários. Pensa na fogueira cara. Agora, para que isso chegasse a 50 mil denários, você consegue imaginar o volume de livros, a quantidade de pessoas abrindo mão da sua literatura antiga, de acesso à magia, e vindo publicamente, não apenas queimar o livro, que era uma espécie de divórcio espiritual, uma maneira de publicamente renunciar às alianças, os pecados praticados antes. Mas a Bíblia diz que eles também vinham confessando as suas obras. Ou seja, pessoas que agora entendiam não apenas o perdão, mas a justificação em Cristo, faziam questão de se levantar publicamente e confessar os pecados de outrora. O impacto que nós vemos do Evangelho na cidade de Éfeso, nós não vemos em nenhuma outra cidade que Paulo pregou. Isso significa que, olhando para o mesmo ministério, você não pode dizer que a palavra de Deus pregada em Éfeso era mais poderosa do que em outros lugares. Você não pode dizer que a unção de Deus sobre Paulo em Éfeso era maior do que a unção que estava sobre ele quando pregava em outras cidades. No entanto, você não vê um resultado como esse em nenhum outro lugar por onde Paulo passou. Mas o verso 20 diz que a palavra não só crescia alcançando pessoas, mas prevalecia. Em outras palavras, ela encontra um espaço, ela encontra um lugar de penetração, ela encontra um lugar de acesso e de influência que não encontrou em outros lugares. Quando a Bíblia nos apresenta a ideia de uma voz que é barulhenta, em outras palavras, o que Deus está tentando nos comunicar é que Ele quer que a sua voz fale mais alto na nossa vida. Em outras palavras, que a sua palavra prevaleça. O apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios 14, 10, diz: há muitos tipos de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significado. Eu e você precisamos entrar em um lugar onde a palavra de Deus fala mais alto, traduzindo, onde ela prevaleça, onde ela de fato faça barulho na minha e na sua vida. Então, em primeiro lugar, o significado da voz de muitas águas é esse. O que eu quero destacar, em segundo lugar, é que quando falamos do barulho da água, né, isso não significa necessariamente volume. Por exemplo, alguém pode estar no meio do oceano, tem muita água e está tudo muito quieto e calmo. Mas ele pode estar ali na orla, onde as ondas estão quebrando, e lá vai ter barulho. E se o mar estiver agitado, o barulho será muito maior.
Mas não é apenas a condição da água. Algo que me chama a atenção também, né, é mais do que volume, eu e você precisamos pensar no elemento proximidade. Eu fiquei muito impactado com a primeira e com todas as outras visitas que eu fiz a Foz do Iguaçu. Mas eu me lembro, logo no início do pastorado lá em Guarapuava, que nós tivemos um acampamento de jovens, né? E no final, eu lembro que o ônibus já tinha saído com a maioria dos participantes, ou os ônibus, não me lembro quanta gente tinha, mas nós ficamos em 2 ou 3, acredito que eram 3 carros, né? Que era só aquele pessoal que no final ia dar aquela limpeza, aquela geral, aquela arrumada, antes de voltarmos direto para a igreja, para o culto do domingo à noite. Eu lembro quando todo mundo já tinha ido, só ficou aquele grupo, nós estávamos terminando aquela faxinona, aquela limpeza. Um irmão se aproxima de mim, cercado de outros, fala: pastor, eu esperei toda a turma ir embora para te falar o que eu vou falar agora, porque seria complexo tentar parar com todo mundo. Mas ele falou: do lado aqui da saída. Não é conhecido de tanta gente, mas tem uma cachoeira linda, maravilhosa. E quando ele falou assim, quando eu falo do lado, nós vamos parar e andar 2, 3 minutos a pé só por uma trilha. E disse: é um lugar assim impressionante, vale a pena parar para dar uma olhada. Aí eu olho para ele e para os outros, todo mundo de bermuda, chinelo, era verão, eu falei: dá uma olhada, já está todo mundo pronto para o banho. Né? Ele falou: pastor, o senhor não vai se arrepender, vale a pena a gente dar uma parada, o senhor só precisa botar uma regra, e é por isso que eu vim falar com o senhor, antes de dar ideia para o resto da turma. Né? Ele falou assim: dá para a gente entrar até debaixo da cachoeira, a água é pesada, tem um lugar que eu vou te mostrar onde a gente suporta, tem outro que já machuca, porque o volume da água fica muito pesado, mas tem o canto para onde a gente não pode ir, porque tem muito limbo nas pedras, é perigoso alguém cair. Então eu lembro quando nós entramos, eu reuni o grupo e falei: gente, só tem uma regra. A gente vai entrar debaixo da cachoeira, nós não podemos chegar à metade, ali começa a machucar o peso d'água, muito menos passar para o outro lado, porque lá tem o perigo de cair. Combinado? Combinado. Né? Eu costumo dizer que o jovem não é deliberadamente rebelde, ele só sofre de amnésia. Alguns minutos depois, um deles esqueceu a regra. Né? Eu quero crer que esqueceu, que não era algo deliberado. Então, nós estamos debaixo d'água, o time foi chegando, aquele grupo que chegou primeiro foi indo para o lugar que não era para ir. E um deles escapou do alcance do meu braço e começou a ir. Eu pensei: ele vai parar, e ele não parou. Quando ele já estava uns 2, 3 metros, né, indo para o lugar do perigo, eu comecei a gritar o nome dele para que ele voltasse. Mas não tinha chance dele me ouvir. O povo em volta viu meu desespero e começou a gritar junto. Todo o grupo, a gente berrava o nome dele, ele não ouvia a gente. Né? A gente teve que literalmente um agarrar no outro, né, para que os outros esticassem, agarrassem ele, puxassem ele de volta e trouxessem para o lugar seguro. E eu fiquei impressionado com aquilo. Porque eu pensei, lá nas cataratas do Iguaçu, com todo aquele barulho que você vê lá, você consegue conversar. Eu gravei um vídeo por resumo dessa palavra, um sub-12 nosso, no lugar mais próximo, conseguimos autorização para isso, possível, de chegar de uma das principais quedas d'água. Eu lembro quando terminou o vídeo de 12 minutos, eu estava rouco. Porque mesmo com o microfone para o lado da frente, né, abafando o corpo, abafando o ruído, eu tinha concorrência, eu tive que falar gritado. E quando terminou aqueles 12 minutos, eu estava rouco. Mas mesmo com essa concorrência, você consegue, em Foz do Iguaçu, falar e ser ouvido. Por que é que naquela cachoeira, ela não devia ter mais do que 3 vezes o tamanho desse chão no teto? Né? A cachoeira fica no município do Candói, próximo de Guarapuava, lá no Paraná. Por que é que lá, se não me engano é Santa Clara o nome da cachoeira, por que é que lá a gente não conseguia que ele ouvisse a gente? Porque não é só o volume de água, a distância influencia. Em Foz do Iguaçu, por exemplo, nós estamos diante de um barulhão, mas sempre é uma certa distância de segurança. Então, como quem está falando está bem mais perto do que a catarata, você ouve a pessoa. Lá nós estávamos debaixo. E naquele dia o Espírito Santo abriu os meus olhos, usando isso como uma ilustração. Tem crente que ele tem muito conhecimento bíblico. Ele é uma catarata do Iguaçu, um Niagara Falls de conhecimento bíblico, mas às vezes ele não tem proximidade daquilo que ele conhece. E a palavra perde o poder de influência, já não prevalece na sua vida, ainda que ele tenha conhecimento. Mas você tem novo convertido que ainda não tem muita água. Mas apesar do volume de água ser melhor, ele está lá, debaixo dela, exatamente como nós estávamos lá no Candói. Ele tem proximidade. É lógico, se além de proximidade, se ainda aumentar o volume, melhor ainda. Eu não estou dizendo que a gente tem que escolher entre uma coisa e outra.
Mas não adianta ter volume de água sem proximidade. E quando eu falo de proximidade, é um elemento nas Escrituras que nós podemos classificar como interação. Gente, é indiscutível o poder da palavra de Deus. Aliás, a palavra de Deus, debaixo da ação do Espírito Santo, é uma química explosiva. Né? Se você olha para o livro de Gênesis, a Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Mas enquanto ele está lá com a sua presença, com a sua unção, nada aconteceu. Mas a Bíblia diz, e disse Deus, quando há combinação da palavra com a ação do Espírito Santo, nós temos resultados extraordinários. Quando o anjo Gabriel aparece a Maria por ocasião da anunciação, o Evangelho de Lucas diz, né, que tão logo ele anuncia a ela, descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Qual a resposta de Maria? Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E sempre que há uma combinação da palavra com a ação do Espírito, os resultados são extraordinários. Salmo 19, 7 diz que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. A palavra de Deus tem cura para as nossas emoções. Você pode dizer amém? Salmo 119, 105 diz, lâmpada para os meus pés e a tua palavra, luz para o meu caminho. Deus tem direção para mim e para você, para a maneira de vivermos, de caminharmos. A palavra de Deus é alimento para o nosso espírito. Jesus disse em Mateus 4,4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ela é alimento para a nossa fé. Romanos 10, 17 diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Nós podemos descrever inúmeros benefícios da palavra de Deus. Agora, se ela tem todo esse poder, todo esse campo, essas esferas de ação, de impacto, por que às vezes nós não estamos experimentando isso acontecer na nossa vida? Porque nem sempre estamos desenvolvendo proximidade. E aqui eu falo de uma figura que envolve interação. Por exemplo, em Hebreus capítulo 3, verso 15, também no capítulo 4, no verso 7, nós temos duas citações de uma porção do Antigo Testamento que diz, se hoje ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. A questão não é apenas se eu ouço o que Deus tem a dizer, se eu conheço ou não. A questão é, qual é a resposta do íntimo? Eu estou me abrindo para a palavra de Deus? Eu estou dando a ela lugar de atuação? Eu estou acolhendo a palavra ou estou resistindo a ela? Então, nós vamos ver, né, afirmações na palavra de Deus, como, por exemplo, receber com mansidão a palavra em nós implantada. O apóstolo Pedro fala sobre isso. Então, há uma atitude de abertura e receptividade, e a Bíblia também descreve uma atitude de pessoas que se fecham, que não se permitem ser tocados pela palavra. Agora, nós não estamos falando do crente e do não crente. Quando a Bíblia fala de gente fechando o coração, está falando de gente que já era parte do povo de Deus, que já caminhava com ele. Aliás, em Hebreus, no capítulo 5, se você puder me acompanhar, nós temos uma afirmação do escritor que ela traz muito temor ao meu coração. Ele começa dizendo assim no verso 11 de Hebreus 5, a esse respeito, temos muitas coisas a dizer. Ou seja, ele está dizendo, eu tenho muito para falar, mas ele diz coisas difíceis de explicar. Por que eram difíceis de explicar? Pela complexidade da doutrina? Não. Ele diz coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram tardios, lentos em ouvir. O nível de resposta de vocês é tão baixo, que a palavra de Deus não consegue acessá-los, produzindo a compreensão que vocês precisavam. E a falta de compreensão não é falta de intelecto, não é pobreza de compreensão racional. Ele está dizendo, é uma atitude interior que impede vocês de acessar isso. Ele continua e diz no verso 12, pois quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, está falando do tempo de fé, de jornada de vida cristã. Ele diz, olha, pelo tempo de caminhada, vocês tinham que estar ensinando outros. Mas diz, além de não estar ensinando outros, de não serem mestres, ele diz o seguinte, vocês têm novamente, ou seja, de novo, necessidade de que alguém lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Ele diz, vocês não conseguem sair do beabá da fé. Vocês estão lá no nível mais raso, e diz assim, passar a ter necessidade de leite, não de alimento sólido. Agora ele entra com outra alegoria, né, que diz respeito ao quê? Alimentação. Você pega um bebê recém-nascido, é lógico que não adianta planejar dar uma feijoada para a criança. Né? Existe um momento depois de alguns meses, onde você vai lentamente começando a preparar as crianças para uma mudança de dieta. Agora, existem pessoas que desde que convertem, elas não conseguem sair do leite. Elas nunca vão acessar o lugar de compreensão, de revelação. Eu não falo meramente sobre
conhecimento da doutrina. Eu falo sobre o alimento que vai produzir diferença na vida dessas pessoas. Ele continua e diz no verso 13, ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Ele fala de gente inexperiente e ele fala de gente experimentada. Ele fala de pessoas que acessaram não apenas um lugar de informação, mas eles estão vivendo o efeito e o impacto da palavra. Agora, isso depende de uma atitude correta. Se eu e você não acolhemos devidamente a palavra. Aliás, o Senhor Jesus, no Evangelho de Mateus, nós temos várias dessas declarações e também o apóstolo João registra isso nas cartas às igrejas da Ásia. Várias vezes o Senhor Jesus diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ele não está falando meramente de escutar. Ele está falando, ouça no sentido de deixe entrar, se abra, seja receptivo. Eu acredito que muitos de nós falhamos porque sequer estamos buscando o volume de água. Tem crente que passa uma vida acomodada, ele não lê a Bíblia, ele não se preocupa com isso, ele não gasta tempo ouvindo ensino, vai ouvir podcast de tudo quanto é coisa na internet, mas exposição, pregação, ensino bíblico, pouco. Agora, tem pessoas que eles até leem, até gastam tempo procurando entender, mas não conseguem trazer isso para o terreno prático. Então, para esses, não está faltando água. Para esses está faltando uma proximidade prática e diária. E eu e você precisamos entender que essa interação com a palavra, ela é um dos elementos mais importantes na caminhada cristã. Quem está entendendo, diga amém. E eu e você estaremos, como eu disse, diante de inúmeras vozes, e a decisão a ser tomada é qual vai prevalecer. Eu citei antes, quero repetir, 1 Coríntios 14, 10. Há, sem dúvida, muitos tipos de voz no mundo, e nenhuma delas é sem significado. Eu lembro que, há 30 anos atrás, quando Deus me dirigiu a falar disso a primeira vez, e a ideia é que a mensagem fosse bem pastoral, eu comecei a destacar alguns tipos de vozes com os quais nós vamos ter que lidar. E eu e você precisamos entender que sempre haverá necessidade de um posicionamento para que a palavra de Deus fale ou não mais alto na minha e na sua vida. Eu queria descrever aqui rapidamente, porque o tempo não nos permite fazer mais do que isso, né, algumas dessas vozes. No livro eu trato de 9 delas. E eu vou passar aqui com um resumo da resenha, do encurtamento, do encolhimento, né, mas no livro a gente gasta um capítulo inteiro para cada uma dessas vozes, tentando trazer a orientação, não só doutrinária, mas de uma orientação prática de vida cristã, como podemos fazer isso. Mas eu quero começar pelo começo, cronologicamente. A primeira voz que eu vou destacar aqui, a voz da tentação. Então, lá no livro de Gênesis, nós temos claramente Deus dizendo, vocês podem comer de todas as árvores do jardim, de tudo, menos dessa. Aí tem um momento onde Gênesis 3 nos mostra, né, que a serpente começa a questionar. E a ação do maligno, desde o início, gente, sempre foi de relativizar a palavra de Deus. Então a serpente pergunta, é verdade que vocês não podem comer de nenhuma árvore? Ela responde, não, não é isso. A gente pode comer, só daquela que não. Gente, eu acredito que a gente, quando está lendo a Bíblia, precisa fazer distinção entre o que é descrição e o que é menção. Ali nós temos uma menção, não temos uma descrição, nós não temos explicações que eu não gosto de inventar. Então as pessoas perguntam, pastor, a serpente era literal ou não era? Eu falei, por uma série de coisas nos parece que sim. No entanto, nós não podemos negar que o livro do Apocalipse se refere a Satanás, chamando ele de antiga serpente. Então, ou nós temos uma serpente, um animal literal endemoniado, ou nós temos uma alegoria. De qualquer forma, tem uma ação maligna por lá, isso é inquestionável. Agora, o que me chama a atenção, né, é a capacidade, a disposição de sociabilidade das mulheres com a conversa. E a gente não pode falar mal. De vez em quando os homens falam mal das mulheres, que elas falam demais. Mas clínica e cientificamente é comprovado que a parte do sistema nervoso que controla a fala no cérebro das mulheres, e sim exames científicos feitos, ela é de 4 a 6 vezes mais desenvolvida que a dos homens. Então eu já aprendi que nós, os homens, é que temos um retardo mental. Na área da fala não adianta a gente criticar quem fala demais. A Bíblia nos ensina a saber a hora de falar, com quem falar, existem outras sabedorias, mas essa parte você vê nas crianças, as meninas começam a falar bem mais rápido que os meninos.
Então, talvez pela minha limitação como homem, fica mais difícil, porque só de eu imaginar uma cobra dizendo psiu, gente, eu já estava correndo antes da primeira frase. Né? Só dela me chamar para o diálogo, eu já estava distante disso. Então, às vezes é confuso para mim imaginar com clareza o detalhe. Mas uma discussão começa. E, primeiro é verdade que Deus falou que não pode comer nada? Não, Eva está defendendo Deus, só não pode comer daquela. Aí o diabo começa. E você sabe por quê, né? Porque ele sabe que no dia que vocês comerem, vocês vão ser igual a ele. Qual a tentativa do diabo dizer? Deus não quer o seu melhor. Eu e você precisamos, isso tem que ser ponto de partida da nossa fé, entender que toda restrição que Deus estabeleceu é para o nosso bem, é para a nossa proteção, não para nos sabotar. Quando nós começamos a duvidar da intenção de Deus, o problema já começou. O primeiro pecado não foi a rebeldia, isso foi a consequência, foi o primeiro pecado externo. O primeiro foi a incredulidade, foi duvidar de Deus. E quando ele consegue colocar isso em xeque, a coisa simplesmente vai desmoronar. E interessante é que quando você olha para Jesus no deserto, o padrão é o mesmo. O diabo relativizando a palavra. Jesus responde à primeira tentação dizendo, está escrito. O diabo vem na próxima. Ok, então por que você não pula do pináculo do templo? Porque está escrito. Mas agora ele vem com distorção da palavra. A diferença que nós vemos entre o primeiro casal e Jesus, que é chamado de último Adão, é que em nenhum momento Jesus cede àquela voz. Ele resiste à voz de Satanás o tempo todo, vez após vez, dizendo, está escrito, está escrito, está escrito. Em outras palavras, ele está dizendo, aqui a palavra de Deus fala mais alto, você não vai conseguir espaço, e de fato não conseguiu. Então, nós percebemos que, de alguma forma, Adão e Eva tinham orientação de... Isso é um sinal? Que eu estou falando muito ou não? Os dois tinham a voz de Deus, mas de alguma forma eles não permitiram que ela fizesse o barulho que deveria. A segunda voz que eu quero rapidinho falar aqui, eu classificaria de a voz da maioria, porque tem mandamento sobre isso na Bíblia. Êxodo 23, 2 diz, não siga a multidão para fazer o mal e num processo não deponha com a maioria para torcer a justiça. Quer seguir a multidão ou depor com a maioria? O homem tem uma necessidade intrínseca, do jeito que Deus o criou, de viver em sociedade, né? De não viver sozinho, de aceitação. E muitas vezes nós percebemos o que essa pressão da aceitação pode gerar. Quando eu e meus irmãos éramos garotos, meu pai usava uma frase que a gente não conseguia entender na época. Mas ele dizia o tempo todo, falando do contexto de escola, de trabalho, ele dizia, cuidado com a psicologia de grupo. Que a gente não conseguia entender o que ele está dizendo da psicologia de grupo. Mas ele está dizendo, seu comportamento sozinho pode ser um, seu comportamento do grupo pode ser outro, porque a pressão de ser aceito pelos outros pode te fazer a ceder terreno. E Deus trouxe advertências a respeito disso. Né? Muitas vezes essa questão de querer agradar pessoas gera uma pressão, às vezes imperceptível para nós, de negociar a palavra de Deus. E a Bíblia nos fala a respeito de Pilatos. A Bíblia diz que quando Jesus é trazido diante de Pilatos, a mulher manda chamá-lo e diz, não se envolva na questão desse justo. Eu sofri muito em sonho essa noite por causa dele. Ela não está falando de um sonho comum, gente. Isso nunca aconteceu em nenhum julgamento de Pilatos antes. Mas essa mulher, ela tem uma revelação de Deus. E ela adverte o marido. Cuidado no que é que você está se metendo. Não é um tribunal qualquer, não é uma pessoa qualquer. Esse homem é um justo, ela está avisando. Mas a Bíblia diz que Pilatos estava preocupado em agradar a multidão e acaba cedendo à pressão. Eu tenho visto muito crente, fiel uma vida inteira, entra na faculdade, não consegue mais sustentar a sua fé. E não se trata apenas de ter ou não ter argumentos. Mas muitas vezes ele passa a estar debaixo de um ambiente onde não suporta a pressão, a zombaria. A gente vê isso no ambiente de trabalho, a gente vê isso num contexto familiar. E as pessoas, se elas não desenvolverem proximidade com a palavra de Deus, elas vão ter dificuldade, né, de maneira prática, para permanecer andando e se conduzindo nesse lugar. Eu e você precisamos estar num lugar onde a palavra de Deus fale mais alto, onde ela faça mais barulho. Quem está entendendo, diga amém. Terceira voz, a voz da dúvida, da incredulidade, da descrença, chame como você quiser.
Um dia alguém me perguntou, pastor, qual a melhor definição bíblica de fé, na sua opinião? Eu falei, a de Hebreus 11:1. A fé, a convicção, né, das coisas que se esperam, a certeza das coisas que não se veem. Ele falou, não, na sua elaboração, além da bíblica. Eu falei, olha, a principal é a bíblica, mas tentando usar outras porções bíblicas. Eu gosto de dizer que fé, e eu falo isso baseado em Mateus 14, quando Jesus vem andando sobre as águas, Pedro sai ao encontro de Jesus e fala, fé é ficar olhando para Jesus na hora da tempestade. Incredulidade é tirar os olhos de Jesus na hora da tempestade. Mas se você olhar para esse exemplo, por que é que Pedro andou sobre as águas? Quando Jesus aparece e diz, não tenho medo, sou eu, o Pedro que falava pensando e pensava falando, cérebro e boca era conectado, ele fala para Jesus, se és tu, manda me ter contigo. E Jesus diz, vem. Tecnicamente, Pedro não andou sobre as águas. Pedro andou sobre a palavra de Jesus. E todo mundo fala mal do Pedro, chama de incrédulo, né? Mas todo mundo que fala não saiu do barco para andar. Inclusive eu e você. E o Pedro não andou uma vez só, ele andou duas. A ida e a volta. Você acha que ele voltou nadando com Jesus? A Bíblia diz que quando ele percebeu que começou a afundar, ele grita por socorro. Eu brinco que é a oração mais rápida que o crente pode fazer. Nem dá tempo de enfeitar a oração. Tem crente que enfeita a oração. Deus de Abraão, Isaac, Jacó, ele abre e fecha mar vermelho. O Pedro só gritou, socorro! A Bíblia diz que o Senhor o pega pela mão. O que nós temos ali? Quando Jesus diz, vem, e a palavra prevalece, ele caminha sobre a tempestade. Mas a partir do momento que ele começa a ter a pressão das circunstâncias e deixa de estar debaixo da influência da palavra, a Bíblia diz que ele começou a afundar. Não diz que ele levou um caldo, que ele sumiu para dentro d'água de uma vez, mas aquele chão está sendo comprometido. E quando isso acontece, ele não só olha para Jesus, ele grita por socorro. A Bíblia diz que Jesus ainda o pega pela mão. O que eu aprendo com Pedro não é só que eu e você podemos perder a influência de fé da palavra. É quando a gente percebe que isso está acontecendo, a gente pode retomar. Porque a palavra, ela exige de mim e de você um nível de interação, um nível de resposta. Quem está compreendendo? E eu e você precisamos tomar essa decisão de dizer, eu vou viver não só próximo, eu vou viver debaixo dessa cachoeira. Eu vou permitir que ela faça diferença. A gente pode destacar aqui, em quarto lugar, a voz da ganância. A Bíblia diz em Lucas 18, 22, 23, temos também o relato de Marcos 10, que fala sobre o jovem rico. Nós não temos seu nome. Mas esse camarada chega para Jesus e pergunta o que fazer para herdar a vida eterna. Jesus fala para ele, guarda os mandamentos. Ele diz, eu tenho feito isso desde a minha juventude. Ele é chamado de novo. Então ele está dizendo, desde bem mais novo, desde garoto eu faço isso. A Bíblia diz que Jesus, olhando para ele, o amou. Essa frase me chama a atenção. Porque eu e você precisamos olhar com a perspectiva correta. Porque para muito crente parece que o que está escrito lá é Jesus olhando para ele o trollou. A Bíblia diz que Jesus o amou. Porque a proposta que Jesus faz, a maioria de nós não queria ouvir. Jesus olha para esse jovem rico e diz, vai, venda tudo que você tem, dê o dinheiro aos pobres, depois você vem me seguir. Jesus não está tentando fazer o mal a ele. Particularmente, eu não creio que Jesus está chamando para ser um discípulo qualquer. Minha opinião, vou deixar claro que é minha opinião. Jesus estava dando um lugar na equipe que iria ajudá-lo a revolucionar o mundo, estabelecendo o reino de Deus. Esse cara tem todo um potencial, ele tem comprometimento com a palavra, ele anseia por mais. Um dos evangelhos, Jesus fala para ele, se queres ser perfeito, completo. Ou seja, Jesus está dizendo, eu posso te colocar num nível mais profundo. E quando ele faz a proposta, a Bíblia diz que ele não consegue. Porque era dono de muitos bens. E aquilo fez muito barulho. Em nenhum lugar das Escrituras você vai encontrar nada dizendo que o crente não pode ter dinheiro. Mas o que você vai encontrar é que quando o dinheiro tem o crente, e assim que os antigos definiam a avareza, o avarento não possui as coisas, são as coisas que o possuem. Essa voz, né, da ganância pode fazer muito estrago. A ponto de Paulo escrevendo a Timóteo dizer que o amor ao dinheiro, não o dinheiro, mas o amor ao dinheiro, é a raiz de todos os males. Eu tenho visto muito crente que buscou a Deus por isso, fez campanha, jejuou, né? E quando prosperou, se perdeu no caminho. Não significa que os crentes não possam prosperar. Mas se você não permanecemos perto da palavra e deixamos outras vozes falarem, a ruína, ela será certa. Na sequência, Levítico 19, 16 e 17, fala a respeito de uma voz que muitas vezes a gente não percebe a atenção, mas pensa na coisa que nos rodeia.
Levítico 19:16 diz assim: não ande como mexeriqueiro no meio do seu povo, nem atente contra a vida do seu próximo. Eu sou o Senhor. Verso 17, não guarde ódio no coração contra o seu próximo, mas repreenda-o e não incorra em pecado por causa dele. Primeiro, Deus fala para não mexericar. Segundo, porque a gente tem o pecado passivo e o ativo, né? Mexericar é o pecado ativo, mas ouvir quem mexerica, quem fofoca, é o pecado passivo. A Bíblia diz, se você não repreender o seu irmão, você vai incorrer em pecado por causa dele. É pecado de cumplicidade. E, gente, nós precisamos entender, isso não significa que a gente nunca vai falar nada sobre nenhum tipo de acontecimento à nossa volta. Mas nós precisamos entender o quão danoso essa questão de falar dos outros pode ser. E o tempo todo, pessoas à nossa volta estão nos procurando. Se eu e você não tivermos clareza do que a palavra de Deus ensina, no ano passado eu gastei 3 domingos com a nossa igreja lá em Curitiba, né, pregando sobre uma série de mensagens só sobre os pecados da língua. Mexerico é um deles, né? Nós podemos incluir aqui maledicência, difamação, toda, né, a família, a murmuração. Nós precisamos entender o quão sério é isso. Mas o crente que está perto da palavra de Deus e deixa ela falar mais alto, ele não vai ceder a essas vozes, né? Aqui eles estão cedendo. Muitas vezes não significa que não saibam, mas com certeza estão perdendo proximidade. Um conselho, você pega porções como o livro de Provérbios, né? Provérbios tem 31 capítulos, a gente está para ler todo mês, um Provérbios por dia. Tem lições tão práticas para a vida, você vai ficar impressionado. É um dos livros que mais fala sobre essa questão da língua e da fala. E a gente precisa estar atento e deixar que a palavra de Deus nos guarde nesse caminho. Na sequência, sexta voz. A voz, mas eu acho que isso é só lá em Curitiba, acho que aqui em Orlando não acontece. A voz do desânimo. No livro de Jó, no capítulo 4, se você puder me acompanhar, abra lá comigo, eu gostaria de ler esse texto junto com vocês. Jó, capítulo 4, dos versos 3 a 5. Nós temos Elifaz, um dos amigos de Jó, falando com ele, e diz assim: veja bem, você ensinou a muitos e fortaleceu mãos cansadas. As suas palavras sustentaram os que tropeçavam, e você fortaleceu os joelhos vacilantes. Em outras palavras, você era um encorajador, um fortalecedor de pessoas. E para que pudesse produzir esse resultado, pressupõe que não era só a sua palavra, era o transbordar do relacionamento que você tinha com Deus. Mas ele diz no verso 5, mas agora, quando chega a sua vez, você perde a paciência. E ao ser atingido, você fica apavorado. Eu vou ler o verso 5, nem NVI. Mas agora que se vê em dificuldade, você desanima. E quando você é atingido, fica prostrado. Como é que alguém que fortalece os desanimados, quando chega a hora dele passar pelos mesmos problemas, ele fica desanimado? Ué, se eu tenho conhecimento da palavra para ajudar o desanimado, por que ela não funciona comigo? A questão não é que não funcione. A questão é que enquanto Jó era o fortalecedor, ele estava debaixo da influência da palavra. Nesse momento, sem que ele perceba, ele deixou que as circunstâncias o tirassem de perto. E aí tudo aquilo que você sabe, que você já usou para os outros, que já viu funcionar, parece não ter poder de efeito na sua vida. A maior dificuldade dos crentes que perdem proximidade com a palavra, entrar num lugar de descrédito com ela. Eu já vi gente dizendo, a palavra de Deus não funciona mais na minha vida. De vez em quando eu olho para alguns e falo assim, não é ela que deixou de funcionar, meu lindo, é você que deixou de estar perto do alcance dela, do lugar de influência. E o pior, alguém pode continuar conhecendo tudo. Não existe uma mente, uma personalidade mais tomada de malignidade do que a de Satanás. Ele conhece a Bíblia toda, a ponto de debater e distorcer as Escrituras, porque conhecimento bíblico não muda. O que muda é proximidade, é se deixar ser afetado por aquilo que você conhece. É por isso que a Bíblia nos ensina não só a importância de ler a Escritura, mas de meditar. O que é meditar? O tempo todo eu pondero o que Deus diz, eu pondero como eu estou, me deixando influenciar por isso. Quem está entendendo? Agora, quando eu e você nos permitimos ser tocados pela influência da palavra de Deus, nós podemos ser fortalecidos. O apóstolo Paulo e Barnabé voltam pelas cidades onde eles haviam estabelecido as primeiras igrejas com um propósito: fortalecer a alma dos novos discípulos.
né, prepará-los para enfrentar as dificuldades que viriam. Lógico que as circunstâncias podem ser, especialmente as difíceis, extremamente desanimadoras. Mas quando nós estamos debaixo da influência da palavra, a gente consegue ser afetado pela palavra e não pelas circunstâncias. Quem está entendendo, diga amém. Então, nós podemos destacar várias áreas. Algo que Deus me chamou muito a atenção alguns anos atrás, eu quero colocar aqui em 7º lugar, é a voz do preconceito. Interessante que quando Deus falou isso comigo, eu achava que não tinha preconceito algum. Em Atos, no capítulo 10, a Bíblia diz que o apóstolo Pedro está com fome. Esse cenário é importante, porque ele está com fome e os irmãos foram preparar algo para ele comer. Naquela época não tinha comida pronta, né, pré-cozida, como nós temos hoje. Não se tirava do freezer, esquentava no micro-ondas. Né? A gente acostumou tanto com a facilidade da modernidade que alguns de nós não conseguimos lembrar do que era algumas décadas atrás. Se eu voltar 30 anos atrás, no início do meu ministério, eu lembro de uma experiência que eu tive que para mim foi interessante, mas assustadora. Né? Porque já há 30 anos atrás era difícil ver isso. Uma família me convidou para o almoço, era uma família de descendentes italianos, eles falaram, pastor, nós queremos que o senhor tenha uma experiência não só de comer uma boa massa, mas de ver a massa sendo preparada. Enquanto nós conversávamos, eles foram preparar a massa, para depois cozinhar a massa, todo o processo a imaginar. Né? O molho de tomate, vai pegar o tomate, nós vamos fazer o molho na hora, na frente, pensa no almoço demorado. Valeu a pena? Valeu. Mas eu lembro para a época, assim, eu pensava, não tem estrutura mental para esperar tanto tempo para uma comida. Mas antigamente era assim. Quando Abraão recebe aqueles anjos que não sabem o que é anjo e oferece comida, ele chama o criado e pega o cabrito no rebanho. A gente vai matar, vai esfolar, vai cortar, vai temperar. Né? Nem acender o fogo era tão rápido naquela época. E Pedro, quando o povo vai preparar, ele diz, vou orar. Você pode ter certeza que ia demorar. Ele sobe para o telhado para orar. E Pedro está orando com fome. Deus aproveita o momento e dá uma visão para Pedro. Desce um lençol na visão, com todo tipo de animais. Leia-se, proteína. Com todo tipo de proteína. E Deus fala claramente com Pedro, levanta, mata e come. Quem que está dando a visão? Deus. Quem que está dando a ordem? Deus. O que é que Pedro responde? De modo nenhum, Senhor. Gente, eu fico imaginando, Deus fala com você claramente, pode levantar, matar e comer. Está aí o que você quer. Não. De jeito nenhum que eu vou fazer o que o senhor está falando. Porque Pedro ainda carrega, né, aquilo que foi a sua prática de muitos anos. A lei de Moisés tinha claras restrições sobre os tipos de animais que poderiam comer e os que não. A Bíblia diz que Jesus declarou puro todos os alimentos. Né? Nós sabemos que todas essas restrições da lei não teriam continuidade na nova aliança, a não ser abster-se do sangue. O Novo Testamento sustenta isso com muita clareza. Mas Pedro, naquele momento, diz, não, de jeito nenhum. Porque depois de uma vida inteira não comendo aquele tipo de carne, ele simplesmente não consegue vencer o preconceito. Agora, por que Deus deu aquela visão? Para servir de um paralelo, de uma alegoria. Pedro estava na iminência de ser chamado para pregar entre gentios, e os judeus também não se misturavam com os gentios, que eram os não-judeus. Gente, Jesus diz, vão, pregue o evangelho a todas as nações, a toda criatura. Para quem quer dizer ter que pregar o evangelho só para judeu? Não. Mas o evangelho não sai dos tempos de Israel. Os da Judéia estão vindo para Jerusalém, eles não saem. Quando o evangelho alcança finalmente Samaria, não é por boa vontade deles. A Bíblia diz que um anjo aparece para o Cornélio e manda, né, chamá-los, chamar Pedro para que Pedro pregue o evangelho. Então agora o evangelho está em Jerusalém, os da Judéia vieram, os samaritanos foram alcançados por Filipe, mas o primeiro acesso, de fato, a gentios, começa com a situação onde Deus tem que pressionar. E ele saberia a dificuldade de Pedro. Pedro leva alguns irmãos com ele, que são as testemunhas que ele vai usar para se defender depois em Jerusalém, porque ele sabia que o preconceito não era só dele. Agora, a pergunta é, nós temos chamado em uma comissão para pregar o evangelho, podemos ter preconceito com gente que Deus está querendo alcançar? Você pode ter certeza que sim. A gente só não sabe o quanto e nem com quem. Eu lembro de um momento no início da igreja lá em Curitiba, onde uma pessoa chegou para mim. No início eu achei que ela estava brincando, ainda que fosse uma brincadeira de mau gosto. Mas achei que era brincadeira, não conseguia acreditar que aquilo era verdade. Esse irmão me aborda no final de um culto e falou, pastor, a clientela está mudando aqui, né? Eu falei, como é que é? Ele falou, o tipo de gente está chegando. Eu falei, a ideia é essa. Ele falou, pastor, mas tem que ter
algum limite. Nem todo tipo de gente deveria vir à igreja. Falei, meu amigo, se a gente botasse regra como essa, você era um dos primeiros a ficar do lado de fora. Ele falou, não, pastor, todo mundo tem que ser alcançado, mas cada um no seu quadrado. Quando eu vi que aquela conversa foi ficando séria, eu tive que realmente me segurar para não pecar, porque eu ia pecar com outra coisa diferente da dele, mas eu estava na iminência de perder a linha. Eu fiquei chocado, escandalizado com aquilo. Eu estava tão aborrecido que eu fui desabafar com Deus. E o Senhor falou, a diferença entre você e ele é que os seus preconceitos são mais velados que os dele. Não, eu não, Senhor. De jeito nenhum. O Senhor disse, você não tem preconceito? Ele falou, por que você não aceitou o convite daquela igreja tantos meses atrás? Para ir lá pregar. Eu falei, o Senhor vai convir comigo, que até o Senhor vai concordar, que eles são estranhos pra caramba. O Senhor disse, são meu povo. E tem gente estranha para nós, e nós somos estranhos para muita gente. E quando Deus começa a expor algumas coisas, eu lembro que eu fiquei chocado. Muitas vezes nós estamos sendo vencidos por preconceito. E nós precisamos deixar a palavra de Deus falar mais alto. Isso aqui não é para ser um clube fechado, para os poucos sortudos que foram alcançados. Nós temos uma responsabilidade com muita gente. E nós vamos ter que deixar a palavra de Deus e o comissionamento falar mais alto do que muito preconceito que nós temos, para que todos aqueles que Deus ama possam ser alcançados. Quem está entendendo? Oitavo e penúltimo lugar, a voz do medo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 17, diz que Deus não nos deu espírito de medo. Ou seja, ele está dizendo que o medo não vem de Deus, ele não está dizendo que a gente não tem medo. Senão não haveria tantas repetições nas Escrituras dizendo, não temas, não temas, não temas. Então o medo não vem dele, mas pode nos influenciar. Quando nós estamos debaixo da ação de tudo aquilo que é divino, não há espaço para o medo. A Bíblia diz que o amor lança fora todo medo. Eu gosto de dizer que fé e medo não dividem o mesmo espaço. Jesus fala para Jairo, quando alguém vem dar notícia, não incomoda mais o mestre, sua filha morreu. Jesus vira para ele e diz, não temas, crê somente. Ele está dizendo, fé pura, não tem lugar para o medo. Se o medo entra, a fé sai. Mas o bom é que quando a fé entra, o medo sai. Mas sabe, muitas vezes, nós temos deixado o medo nos paralisar. Tem gente que não responde a um chamado, a uma área onde poderia estar cooperando, por medo. Tem gente que não avança para determinadas áreas de conquistas, por medo. Tem gente que não se move debaixo de certas direções de Deus, por medo. Agora, quanto mais eu e você nos expomos à ação da palavra, menos barulho o medo vai fazer na nossa vida. Mas, se o medo está fazendo muito barulho, é porque naquela área nós não estamos nos expondo à palavra de Deus. Por que eu estou falando de tantas vozes? Isso aqui não é nem didático, gente. Mas a gente vai perceber que fazendo checklist, você diz, nessa aqui eu estou bom, essa aqui eu não estou tão bom, essa aqui deu ruim. Né? Porque você pode estar se expondo à ação da palavra de Deus numa área e não na outra. Aliás, as pessoas não costumam tropeçar nas mesmas áreas. Você vê gente que não negocia princípio de jeito nenhum, por exemplo, na área financeira. Às vezes é na moral. Tem gente que não negocia nem nessa, nem naquela, mas tropeça falando da vida dos outros. E eu e você precisamos permitir que a palavra de Deus influencie cada área da nossa vida e fale mais alto que toda e qualquer voz. Eu quero terminar antes que me tirem daqui, falando de uma voz que nesse 2026, né, eu peço que você, não ignorando as outras, mas procure dar uma atenção especial. Eu vou chamá-la para soar mais bonita de voz do comodismo. Eu acho que o título real que ela merece é a voz do egoísmo. Em Ageu, se você puder, acompanhe comigo, tem esse livro na Bíblia assim. Você voltar de Mateus para o Velho Testamento, né, é o terceiro. Malaquias, Zacarias, Ageu. Eu misturei tudo. Ageu capítulo 1. Eu vou ler do 2 ao 4. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Esse povo diz, ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. Qual o contexto? Esse é o povo do período pós-exílio de Babilônia. A nação de Judá, o reino do sul, a de Israel, né, as outras 10 tribos da época do reino dividido foram dispersas, levadas, né, para o cativeiro da Síria.
E o reino do sul, Judá e Benjamim, são levados por 70 anos para o cativeiro de Babilônia. Depois de 70 anos começa um período de reconstrução, não só da nação, mas da cidade e do templo em Jerusalém. O livro de Esdras, por exemplo, que fala desse tempo, fala da reconstrução do templo. O de Neemias, da reconstrução dos muros da cidade que viria na sequência. Só que o povo voltou, estão reconstruindo suas casas, o lugar que tem que morar, suas vinhas, mas o tempo todo a conversa deles é: não chegou o tempo em que a casa do Senhor, o templo, deve ser reconstruído. Verso 3, por isso, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto esse templo permanece em ruínas? Deus está dizendo: a casa de vocês é a de reconstruir, a minha não. Traduzindo, Deus está dizendo: vocês se botaram em primeiro lugar, me deixaram por último. Aí ele começa, verso 5. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerem o que tem acontecido com vocês. Vocês semearam muito e colheram pouco. Comem, mas isso não chega para matar a fome. Bebem, mas isso não dá para ficarem satisfeitos. Põem roupa, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para botá-lo numa sacola furada. Deus está dizendo: as consequências estão se manifestando por meio da insuficiência. Verso 7, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerem o que tem acontecido com vocês. Ele está dizendo: presta atenção, vocês não podem ignorar as circunstâncias que vocês estão vivendo. 8, vão até o monte, tragam madeira, reconstruam o templo. Dele me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Mas agora, mesmo diante da ordem de reconstruir, Deus retoma o que estava acontecendo antes. 9, vocês esperaram que fosse muito, mas o que veio foi pouco, e esse pouco, quando o levaram para casa, eu dissipei com sopro. Por quê? Pergunta o Senhor. Porque o meu templo permanece em ruínas, enquanto cada um de vocês corre por causa da sua própria casa. Por isso, aqui nós temos uma clara lei de causa e consequência. Por isso, verso 10, os céus retêm o seu orvalho, a terra não produz seus frutos. Eu fiz vir a seca sobre a terra, sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que o solo produz, sobre as pessoas, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Pastor, então Deus estava de birra? Não. Nós precisamos entender que todo juízo, ele tem sempre um elemento de correção, e é uma maneira de Deus tentar chamar a atenção e nos proporcionar, nos dar a oportunidade de consertar os nossos caminhos. Mas a Bíblia diz, no final do capítulo 1, no verso 14, que Deus despertou o espírito de Zorobabel, o governador, o de Josué, o sumo sacerdote, e a Bíblia diz, e o espírito de todo o remanescente do povo. Então o texto diz: eles vieram e começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, o seu Deus. Aí, o que Deus vai falar com eles agora no capítulo 2 e no verso 15 é o seguinte: agora considerem tudo o que aconteceu desde aquele dia. Que dia Deus está falando? Antes de vocês terem começado a colocar pedra sobre pedra no templo do Senhor. Então ele vai dizer: do dia que vocês começaram a reconstruir minha casa para trás, como é que foi? Antes disso, Deus diz: antes daquele tempo, alguém vinha um monte de trigo, esperando encontrar 20 medidas, havia somente 10. Vinha ao lagar para tirar 50 medidas, havia somente 20. Eu seria com queimaduras, com ferrugem, com granizo em tudo que vocês fizeram, mas não houve entre vocês quem voltasse para mim, diz o Senhor. Não era pirraça. Deus está dizendo: eu estou tentando trazer vocês de volta. Mas Deus diz: por isso, desde o dia de hoje, que dia era esse? O dia em que eles voltaram a trabalhar. Ele diz: desde o 24º dia do 9º mês. Deus está dizendo: pode anotar na folhinha, no seu calendário. O dia em que foram lançados os alicerces do templo do Senhor. Ou seja, vocês me ouviram e decidiram trabalhar. Considere o seguinte: ainda há sementes no celeiro. Além disso, a videira, a figueira, a romazeira e a oliveira não têm dado os frutos, porque até então eles estão no resultado do que eles viveram antes. Deus diz: mas de hoje em diante, eu abençoarei vocês. Deus está dizendo: se vocês ouvirem minha voz e decidirem, em vez de se colocar em primeiro, me deixar por último, me colocar à frente, não tem chance de vocês não prosperarem. Sabe, nós precisamos parar para pensar. A maioria das pessoas que é comprometida com Deus e não produz o que poderia para o reino de Deus, costuma ter a mesma desculpa. Qual é a desculpa? Não tenho tempo. Eu olho para a vida dos imigrantes de uma forma geral e
A turma chega, meu amigo, tendo que correr mais do que quem já está bem estabelecido. Eu não estou dizendo que cuidar da sua casa é um valor que deva ser negociado. Mas algumas coisas que eu e você precisamos entender. Não há a menor chance de eu e você olharmos para as ordens que Deus deu e achar que elas são condicionais. Quando um traficante se converte, graças a Deus eles têm se convertido. Você concorda comigo que se alguém está em Cristo é uma nova criatura? As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Não há mais condenação para quem está em Cristo, ele é uma nova criatura. Amém? Você concorda comigo que ele vai ter que mudar de negócio? Ninguém vai questionar isso. Perguntar por quê? Ué, porque agora a vida dele tem que condizer com os valores do reino. Não dá mais para continuar traficando. Ter o passado perdoado não significa um aval para que ele continue nas mesmas coisas. Ele tem que se adequar ao reino de Deus. Você concorda comigo? Quando a garota de programa se converte, graças a Deus elas têm se convertido. Você também concorda comigo que ela é uma nova criatura? As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Não há condenação mais, sim ou não? Nós temos que crer nisso, gente. Mas você também concorda comigo que ela vai ter que mudar de prestação de serviço? Eu lembro de um momento onde eu fiz essa pergunta em Curitiba e o povo respondeu com 2 veementes améns. O traficante, o da garota de programa foi até mais forte que o do traficante. Aí eu fiz a pergunta para eles que deixou eles em silêncio. Eu falei, por que você, que diz que o traficante se converteu, a garota de programa se converteu, tem que adequar a vida dele ao que Deus mandou, acredita que você não precisa cumprir a grande comissão? Qual é a lógica e a coerência disso? Eles têm que mudar de vida para obedecer a Jesus. E Jesus mandou você compartilhar o evangelho, mas você diz que não tem tempo porque está trabalhando. Você pode não estar pecando nas áreas que eles estão, mas está usando uma desculpa para desobedecer a Deus. O que você precisamos entender? Que muitas vezes, quando estamos tentando se garantir sozinhos, quebrando o princípio, não tem jeito de prosperar, gente. A coisa não vira. Mas Deus está dizendo, quando vocês se envolvem para edificar minha casa, eu vou abençoar vocês, eu vou fazê-los prosperar. Eu e você precisamos crer nisso. Em vez de deixar a voz do comodismo, o egoísmo falar mais alto, eu e você precisamos romper com isso, entrar no lugar de disposição. Nós vamos servir ao Senhor. Pedro passou a noite inteira sem pescar. Gente, quem vive do seu próprio negócio, e os empresários ficam doidos com o volume de feriado que tem, porque o assalariado está garantido, trabalhando ou não. Mas quem vive do próprio negócio sabe, não produziu, não tem recurso entrando. Pedro pescou a noite inteira, não pegou nada. Agora ele tem que ter uma pescaria que possa valer o dia perdido e o próximo. A pressão está ali, mas Jesus chega e pede para usar o barco dele. Quer dizer, você já não produziu. E Jesus não pregava, gente, sermão de meia hora, 1 hora. A Bíblia fala de sermões, um dos sermões da multiplicação dos pães, a segunda, Jesus disse que o povo já estava 3 dias sem ter o que comer. Ouvindo ele, ninguém ia embora. Pedro entrega aquele barco sem saber quanto tempo vai demorar. Ele está abrindo mão do seu trabalho, do seu ganha-pão, dizendo para Jesus, pode usar. Quando Jesus termina de usar o barco, o que ele fala para Pedro? Lança as redes para o lado direito. E nós temos uma pesca milagrosa. Não há chance de você disponibilizar o seu tempo, o seu negócio, para que o reino de Deus avance. E Deus não retribui isso de forma sobrenatural. Eu creio que muitos de nós estamos tentando entrar no lugar que nós estamos orando, pedindo a Deus, e a bênção não vem. E que nós podemos ter resultado, mais do que orando, jejuando ou confessando o texto da palavra, simplesmente dizendo, Senhor, eu vou balancear de forma sábia o meu tempo, incluindo serviço, incluindo a disposição de trabalhar. E não falo só de programação da igreja. Quando você prega o evangelho para alguém que não é daqui, quando você serve qualquer outra pessoa em qualquer momento, nós estamos fazendo isso para Deus. Eu não estou dizendo que você vai agora, então, simplesmente abandonar tudo, ficar 24 horas fazendo aquilo e ser negligente com a sua casa, não é isso. Mas sabe, o próprio Deus, por meio dos profetas nessa época do pós-exílio, diziam, me coloquem à prova. Às vezes a gente pega só a parte financeira, então se eu ajudar o reino com dinheiro e terceirizar o trabalho para outro, está tudo certo. Não, Deus não quer só o seu dinheiro. Deus quer sua mão de obra, Deus quer o seu tempo, Deus quer o seu envolvimento. E essa é uma área onde talvez a influência da voz de Deus tem sido um pouco pobre, baixa. Mas se eu e você permitirmos que fale mais alto, nós vamos ver a diferença que isso vai fazer não só na vida de outros, não só na vida da comunidade, que passamos a servir melhor,
mas nas nossas vidas com a bênção de Deus. E eu quero deixar esse encorajamento. Sujeitar a palavra e permitir que ela fale mais alto, vale para todas as áreas. Mas de alguma maneira, eu sinto que essa, e deixei por último de propósito, é algo ao qual Deus quer que a gente dê uma atenção especial. Nós estamos no início do ano, é aquele momento que a turma começa bem. Devocional todo dia, leitura bíblica todo dia, né? A decisão de dizer, esse ano vai. Mas muito mais do que só buscar o volume de água, o conhecimento. A minha oração é que dia após dia, enquanto você lê e medita, você possa estar dizendo, Senhor, eu quero que a Tua palavra prevaleça. Eu quero que ela fale mais alto. Eu quero que ela encubra as outras vozes. Eu quero que ela seja barulhenta na minha vida. Que não haja, né, espaço para nenhuma outra voz. Que seja o Senhor falando mais alto.